Boa noite, gente linda! Começando mais uma live. E enquanto o Instagram vai avisando que eu tô entrando aqui ao vivo, vou mandar convitinho para vocês, como sempre. Espero que a mensagem chegue a quem precisa. Vou mandar meus convitinhos e vocês fiquem à vontade para ir entrando. Boa noite a todo mundo que tá entrando. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar de um assunto super bacana. Eu quero fazer uma live rapidinha, tá? Não quero demorar aqui hoje, nesse finalzinho de domingo. Uma coisa bem tranquila. Já tô terminando meus convitinhos. Aí. Boa noite, mãe. Boa noite, Marlene. Tem mais alguém aqui, mas não consegui ver quem entrou. Seja bem-vinda. Hoje vou falar rapidinho um pouquinho sobre a minha experiência com o... Boa noite, tio César. O intuito da live hoje é falar um pouco sobre relembrar, tá? É um lembrete para que vocês façam o autoexame, né? Cuidem de vocês nesse período do Outubro Rosa. A gente tem que cuidar da saúde sempre, né? Mas existe um mês para isso, específico no ano, desse lembrete, então é bom que a gente aproveite ele. E eu vim então falar só sobre isso para que fique o lembrete mesmo, e também para contar um pouquinho sobre o que isso tem a ver com constelação e com o feminino, né? Que câncer de mama tem a ver diretamente com essa energia feminina que nós temos em nós. E, nossa, gente, meu celular tá torto hoje, não estou conseguindo arrumar esse tripé. Enquanto o pessoal vai entrar, vou tentar arrumar aqui. Boa noite, Armeli, seja bem-vinda. Aí, acho que agora deu. Então, vou começar falando, eu não vou entrar muito no assunto do feminino e masculino, tá? Porque quarta-feira a gente vai fazer uma live sobre isso. Boa noite, Glácia, seja bem-vinda. Então eu vou falar só uma pincelada, mais para focar aqui na questão do Outubro Rosa mesmo, que foi o que eu vim falar. Então, todos nós temos dentro da gente energia masculina e feminina. E aqui eu não falo de gênero, tá? Eu falo de energia. Então, homens e mulheres, tá? Tem essas duas energias dentro de si. E o que cada uma dessas energias representa, né? Só para falar um pouquinho. O feminino é aquela energia que gesta, que cuida, que pensa, né? Que faz com carinho, que pensa nos mínimos detalhes, que faz as coisas com muita atenção. Isso é a energia feminina que todos nós temos dentro de nós. E o masculino é a energia que executa, que vai para frente, que vai para a ação. Essa é a energia masculina. E todos nós temos as duas dentro. Pode ser que a gente esteja com elas em desequilíbrio, né? Mas é importante que a gente tenha as duas equilibradas. Por quê? Porque se eu tenho um feminino muito aguçado, eu tenho várias ideias, eu gesto muita coisa, mas eu não coloco em prática. Bem-vinda, Maria Vitória! Então, é importante que a gente tenha as duas, por quê? Porque além de eu ter a fase da introspecção, né, de criação, então, projetos, enfim, é bom que a gente tenha também o masculino, por quê? Porque daí eu preciso executar. E se eu não tenho masculino em mim, eu não vou executar. Eu vou deixar sempre no papel aquela ótima ideia, aquela ótima percepção que eu tive. E não vou ir pra frente. Bem-vinda, Glauciane. Então,
E o masculino, ele faz isso, ele te coloca na ação. Só que se eu só tenho masculino dentro de mim ou muito aguçado, eu deixo de pensar muito no que eu tô fazendo, eu deixo de executar com atenção, pensar nos detalhes. Bem-vindo, Davi. Eu vou direto pra ação e eu nem penso direito no que eu tô fazendo. Então é importante que todos nós tenhamos essas duas energias equilibradas dentro de nós. E aqui eu tô dando um apanhado, assim, só em relação a projetos, tá? Porque feminino e masculino vai muito além disso. E a gente vai falar disso numa outra live. Mas só para vocês terem um pouquinho de noção. Então é importante que eu tenha esses dois dentro de mim. E o que eu vejo que acontece muito é que existem muitas mulheres, e eu vou me colocar nessas mulheres, porque eu venho aqui compartilhar a minha história. Eu nunca abro um tema que não tenha a ver comigo. Então, Outubro Rosa faz sentido pra mim. E tem a ver com esse feminino, que eu tenho muito desequilibrado dentro de mim. Eu já consegui estudar, fazer percepções de que eu tenho um masculino muito forte, muito predominante em mim. E claro que isso é uma coisa que me prejudica. Eu preciso que o feminino, ele afloresça, né? Então, e eu percebi isso principalmente como? Além de algumas dificuldades de relacionamento, querendo ou não, porque se eu tenho um masculino muito presente, eu sou uma pessoa que bate de frente, né? Eu tenho esse jeito de comandar. E se eu bato de frente com um masculino, por exemplo, dentro de casa, o relacionamento começa a ter conflito, porque, né, duas energias masculinas predominantes não vão conseguir conversar muito bem. Mas além disso, quando eu principalmente consegui refletir que o meu feminino estava muito machucado, muito morto dentro de mim, foi porque eu comecei a perceber que muitos dos sintomas e doenças que eu trago comigo, que sempre foram uma coisa que me incomodou, são doenças relacionadas ao feminino. E o que isso representa? Bem-vinda, Mari! O que eu tive? Então eu vou compartilhar com vocês o que eu tive de sintoma desde pequena, tá? Desde que eu tinha 5 anos eu tive puberdade precoce. Então eu tive que tomar hormônio, fazer acompanhamento, só desde pequena. Aí depois eu tive cistos no ovário. Consegui superar essas duas fases aí. Aí depois veio num combo endometriose, que é uma doença muito, muito, muito ligada à energia do feminino. E eu tenho nódulos no seio. E eu já tirei um deles, inclusive. Só que toda vez que eu volto para o acompanhamento, eu não sou liberada, porque mais um vem, e mais um, e mais um. Opa! Gente, esse tripé hoje não tá fácil. Mas acho que fui eu que bati aqui. Então, todas essas doenças estão relacionadas à energia feminina. Que representam o quê? Que o meu feminino, ele tá muito machucado dentro de mim. E aí é meio óbvio que eu tente não sufocar, apagar ele dentro de mim. Por quê? Porque eu venho de um sistema familiar em que o feminino sempre foi muito machucado, né? E eu não tô falando assim só de agora, tá? Eu tô falando de coisas de gerações atrás. A história da minha família, eu não sei exatamente, até porque a gente tem um limite, né, de informações, então eu não consigo voltar muitas gerações lá atrás, mas eu sei, consigo imaginar, com base nas narrativas que eu tenho hoje, que existe um feminino muito machucado na minha família. Tanto da família materna quanto da paterna, tá? E aí eu venho com todas essas doenças do feminino. Então, e o que isso representa, né? É justamente uma dor do feminino. E muitas dinâmicas estão relacionadas ao fato de que, antigamente, como está acontecendo agora, né? Nas guerras, os homens iam lutar e as mulheres ficavam em casa com os filhos. Só que os homens começaram a não voltar. E aí elas tinham que, além de cuidar dos filhos, entrar no mercado de trabalho, sustentar a casa. Bem-vinda, Isa. E ter tudo isso, ser a pessoa que dá conta, ser aquela pessoa que
as crenças que a gente ouve desde pequena, né? Não dependa de ninguém, seja autossuficiente, você tem que dar conta, não seja sustentada por ninguém, ganhe, faça seu próprio dinheiro. E aí isso representa o quê? São gerações e gerações de feminino que foi muito machucado, muito machucado. E eu não tô falando que a mulher não tem que ir pro mercado de trabalho, não tem que fazer o seu dinheiro, não, ela tem que. Só que não precisa ser uma coisa pesada. É disso que a gente tá falando aqui, de equilíbrio, de equilíbrio. Esse é o principal ponto que a gente tá falando aqui. Então, veio disso muitas vezes, né? Ou vem de traumas sexuais também, gente. Porque quando a mulher passa por um trauma desse, o que ela faz? Muitas vezes ela mata o feminino dentro dela. E isso reflete em gerações futuras, tá? Então eu mato o feminino dentro de mim. Por quê? Porque quando eu mostro o meu feminino pro mundo, isso me machuca. Eu sou alvo de alguma coisa ruim. E aí isso é uma crença que foi implantada e as próximas gerações vão levar ela para frente. E aí a gente já vem com uma criação, né, de que tem que fazer, tem que dar conta, enfim, tem que ir para cima. E isso é um masculino muito forte, muito presente. E muitas vezes isso vai também não só para conflitos de relacionamento, mas também reflete na saúde, tá? Que foi o que eu percebi em mim. Os conflitos de relacionamento, na verdade, para mim foram até secundários a minha percepção. Primeiro veio a percepção da saúde mesmo. Então, até porque assim, muito nova, né? Muito nova, com nódulo, com isso, com endometriose. Foi uma endometriose terrível, que quem me acompanhou, eu passei muito mal, eu fiquei muito mal, a ponto de chegar naquela assim, nossa, eu não aguento mais essa dor, eu quero arrancar, por que não tira logo isso de mim, sabe? Tira o útero fora. E o que é isso? É o símbolo máximo do arranca esse feminino de mim, porque ele me machuca. E eu fui entender isso depois, claro, não tive que chegar nesse máximo, eu consegui passar por uma videolaparoscopia que conseguiu retirar só as lesões e ok. Mas então, existe essa questão, que o feminino está muito relacionado a essas doenças que tem a ver diretamente com mulheres. Então, o Outubro Rosa traz o quê? Traz isso. Muitas mulheres com câncer de mama, muitas mulheres com mioma, com nódulos, são muitas mulheres com o feminino machucado. E por quê? Por quê? Então, o que eu venho falar aqui hoje é um convite, primeiro, para que você vá no médico, para que você faça o autoexame, para que você faça acompanhamento, tá? Na época de Outubro Rosa tem um monte de clínica que dá desconto, que faz de graça. Eu acho que esses dias eu passei ali do lado da Unimed, aqui em Toledo, no Paraná, e tinha uma barraquinha que estava fazendo alguma orientação ali, tá? Então, aproveitem, gente, vão atrás, não deixem para depois. Eu sei que tem gente que tem histórico na família e daí tem medo de ir atrás, tá? Histórico na família, inclusive, indica um feminino de gerações sendo machucado. E você é só mais uma representante desse feminino. Então, vão atrás, tá? Porque eu sempre falo na constelação, eu nunca falo assim, faz a constelação, não precisa ir no médico, não precisa mais tomar remédio, não precisa mais fazer nada. Não. Se tem algum constelador que faz isso, não sei, mas eu não faço, tá? Por exemplo, eu atendo pessoas que passam por transtornos de ansiedade, depressão, e eu sempre falo assim, olha, a gente vai olhar, isso vai te ajudar a superar essa questão, mas você só vai parar de tomar remédio, só vai ter alta quando o teu psicólogo, quando o teu psiquiatra falar, tá bom? Constelação não é alta de nenhum outro tipo de intervenção, de terapia. Eu acredito muito na junção de tudo, tá? Então, a constelação apoia. Então, além do que eu quis dizer com essa live, para você ir atrás, para você ir fazer exame, se você descobrir que tem alguma coisa, que tem um nódulo, ou se você já sabe que tem e tá fazendo algum acompanhamento, eu te convido a olhar para isso na visão da constelação familiar, tá? Ou até mesmo fazer uma reprogramação biológica em relação a isso, porque isso pode te apoiar no seu tratamento, tá?
talvez um tratamento mais tranquilo, sem muitas complicações, algo que pode ser superado de uma forma mais rápida do que anos de tratamento. É isso que a constelação e o que eu tenho de objetivo com a constelação e com a reprogramação. Facilitar, encurtar o caminho. Mas jamais vou falar para vocês, não vão no médico, não façam o exame, jamais. Façam tudo. E se vocês quiserem olhar para a causa, para a raiz do que está acontecendo, aí eu convido você para entrar aqui, para vir comigo. Vamos fazer um atendimento, vamos olhar juntas para o que está acontecendo, tá? Eu já fiz muitas dinâmicas em relação ao meu feminino e continuo fazendo. Bem-vinda do campo Hortaliças e Laura. Eu já fiz dinâmicas e continuo fazendo porque é um trabalho contínuo. Não é do dia pra noite que eu descubro que o meu feminino não está equilibrado com o meu masculino e aí virou a chave e eu consegui equilibrar. Não, existe todo um trabalho por trás que a gente tem que fazer. Bem-vinda, Sheila. Então eu convido vocês a olharem e fica de lembrança aqui. Vão atrás de fazer um exame, tá? Não deixem para depois, porque quando a gente descobre no começo é muito mais fácil de tratar. Muito mais fácil de ser eficaz o tratamento. E aí, quando a gente olha para a raiz, para a causa, pode ser que você não tenha uma reincidência. Não é reincidência que fala, né? Tem outro nome que a medicina fala. Quando você já superou, digamos, um câncer e ele acaba voltando. Eu esqueci o nome. Tem outro nome para as doenças também, não, que não seja só câncer, né? Bem-vinda, Edna. Então, eu te convido a olhar para isso. Para que se você tenha esse sintoma, se você tenha isso na sua família, isso fique mais fácil, mais leve, que você consiga superar de uma forma integral, né? Além dos sintomas físicos que a medicina tradicional vão tratar, a gente tratar a causa do problema. É esse convite que eu te faço hoje com essa live, tá? E, gente, era esse o recado que eu queria vir falar aqui, por isso que eu falei, a live era rapidinha. Então, se alguém tem alguma pergunta, pode fazer, tá? Mas se não, é esse o meu recado de hoje. Só tô vindo aqui para lembrar vocês de cuidarem de vocês. Metástase, Sheila. Na verdade, acho que metástase é uma fase do câncer, né? Quando ele já tá indo para outros órgãos. Pelo menos eu conheço como isso. É recidiva, alguma coisa assim quando volta. Eu não lembro direito, mas é essa a ideia, tá? Pode ser que volte. Obrigada, Sheila. Então, gente, é isso. Fica aqui o aviso para vocês cuidarem de vocês, tá? Para vocês olharem para a causa dos problemas de vocês, porque muitas vezes vai muito além do físico, né? Eu trabalho com reprogramação, então eu sou da corrente que fala que as doenças são psicossomáticas, elas vêm de traumas transgeracionais, nossos, enfim, e que tudo pode ser olhado e superado de uma forma leve, tá? Então, recidiva, né, mãe? Obrigada, mãe. É um recado importante, então eu peço que quem assistiu aqui sabe que esse recado é importante, compartilhem essa live, gente. Eu vou deixar salva se o Instagram não me não bugar igual da última, que eu não consegui salvar, mas eu vou fazer de tudo para salvar ela aqui. Eu vou pedir para que vocês compartilhem, para que vocês lembrem as pessoas que vocês amam, as amigas, a família, para que elas vão fazer o exame, olhem para isso, não fiquem procrastinando. Eu sei que tem gente que tem medo, mas, gente, façam. É bem mais fácil a gente lidar com as coisas quando a gente sabe que elas existem. Bem-vinda, Fran. Igual você falou ali, que a metástase é quando já está na corrente sanguínea em outros órgãos, é quando ele já está se espalhando, né? Recidiva é quando volta. Então, quem sabe, né? Olhar a primeira vez para que ele não volte, para que você consiga deixar a doença aí, porque quando eu falo de reprogramação biológica, os sintomas e as doenças, eles vêm como recados. E na reprogramação a gente fala assim, eu entendi o recado. Agora eu vou resolver de forma consciente. Eu não preciso mais ficar doente por isso. A reprogramação é bem profunda também, além da constelação. Então eu gosto muito e eu acho que tem muito efeito. Na minha vida eu vejo muito efeito. Eu tô fazendo reprogramação faz uns 2 meses, porque meus sintomas têm uma lista bem grande, né? E, gente,
Meu Deus, quanta coisa eu já consegui superar, melhorar a qualidade de vida, olha, não tem nem comparação. Então eu recomendo. E se vocês quiserem agendar um horário, eu fico disponível, tá bom? E é isso, gente. Compartilhem a live, que esse recado é importante. E vamos encerrar, que já estamos no finalzinho do domingo. Agora eu vou descansar um pouquinho também. E desejo que vocês tenham uma ótima noite. Um ótimo resto de ano, gente. O ano tá quase acabando, meu Deus. Mas tem vaga ainda até o final do ano comigo, hein? Se alguém quiser. Boa noite, gente. Beijão.